Salve, turma querida, sou Diogo Silva, sou de atualidades, mais uma aula de mais um mês de 2025. Estou gravando no final do ano, né? Mas é referente a novembro. Esta aula trata dos principais fatos do Brasil no mês de novembro. Dezembro tem uma dica muito importante. Então, acho que quando você estiver assistindo essa aula, muito possivelmente já mudou o ano, você já está em 2026, porque a gente vai deixando as aulas acontecerem, você tem muitas aulas para assistir. Mas essa aula tem duas coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, mesmo que você não tenha assistido as retrospectivas que as televisões produzem, os veículos de comunicação produzem, guarde esse material, use como revisão, ele é muito bom. Não é padrão científico, técnico, ele é jornalístico, mas ele ajuda sim naqueles que precisam sempre relembrar os principais fatos do ano. Esta aula eu peço que você recomende a todos os colegas, à família, aos amigos, porque eu vou tratar do balanço da COP30. Não só disso, mas também fundamentalmente disso. Então, foi um dos principais eventos de 2025 e a gente procurou enxugar para caber dentro dessa aula direitinho, no ponto a ponto do que é mais importante para você ter informações, porque é um assunto que até a COP31 vai ser lembrado, especialmente no primeiro semestre de 2026. Como eu tenho muita coisa para falar, muita coisa para detalhar com vocês, eu não vou ficar muito nesse meu preâmbulo aqui, fazendo muitas considerações iniciais. Já conhecem o nosso trabalho, já conhecem o Vencendo Concursos, já sabem que é o curso que mais cresce no Brasil, uma excelente equipe de professores e que não perdeu esse ritmo de estar com aula junto com você, monitorando, fazendo plano de estudo o tempo todo para o seu edital, focado, direto ao ponto, né? Então, vou ficar pequenininho para a gente dar início à sequência de notícias relevantes aí. Deixo aqui os meus endereços, sempre coloco notícias que eu considero relevantes no meu Instagram, então é só me seguir, eu acho legal, porque eu intensifiquei muito isso no segundo semestre desse ano. Meu WhatsApp, para aqueles que têm interesse nas apostilas com questões, vamos intensificar também em 2026, mas 2025 está bem coberto, tá? Você tem 2 livros bem feitos com os principais fatos aí, tá? Aqui a referência, Brasil, novembro de 2025, são os fatos mais relevantes. E a gente começa, e assim, isso é porque, de fato, ao longo do mês de novembro, o meio ambiente teve na pauta de todas as reportagens, porque queria se mostrar como é que estava o Brasil, como é que foi, como é que a gente vai dar exemplo ou não, estamos preparados ou não para isso, para sediar, e sediamos, e vamos lá dar nota 7 lá para o evento, né, que teve alguns equívocos, né, tem incêndio, mas deixa eu sair daqui, vai. O Brasil anunciou a menor taxa de desmatamento em 11 anos na Amazônia. Então, ainda é muito, viu? 5.796 km². Eu vou lhe dizer o seguinte, quando você tiver alguma dúvida sobre o tamanho, considere aí 1.000 km², quase o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, você teve quase 5 cidades do Rio de Janeiro, aí, um pouco mais de 1.000 km² desmatados, que representam uma queda de 11%. Nós vamos entender, né,
Isso é sempre pensado em 12 meses, tá? O balanço do ano de 2025 vai vir só no começo de 2026. Esses são dados oficiais, né? Isso foi numa coletiva de imprensa há 2 semanas do início da COP, e porque exatamente o Brasil está lançando um chamado Fundo Tropical das Florestas, que permite o financiamento para a proteção das florestas, florestas que inclui a Amazônia, tá? Então chama TFF em inglês. E o Brasil foi o protagonista desse fundo aí, que vai iniciar para combater o desmatamento. Agora, qual é o interessante dessa notícia na minha leitura? O dado está diminuindo, não é de se comemorar, é grande ainda o desmatamento, é temeroso, é um péssimo exemplo. Mas aqui, ó, no próximo slide, está aqui o que eu acho interessante. Tá uma queda histórica, mas com alerta sobre degradação. Alerta sobre o risco de degradação ambiental, né? O que é isso? A mata não se recupera como deveria recuperar. Então, por mais que você refloreste, ela não volta nunca na sua origem. Ela fica enfraquecida, mesmo as áreas em volta. Mas digamos que apareça para você algum texto ou algum tipo de pedido, solicitação, uma redação, enfim, que você tenha que apresentar alguns elementos que podem ajudar a evitar o desmatamento. Aí sim, esse slide é muito bom. O que explica a queda na visão do governo? Mas é uma visão, os técnicos do governo muitas vezes passam governo, entra governo, são funcionários do Estado. Obviamente, a fiscalização. Fiscalizar qualquer coisa vai diminuir irregularidade, desde contrabando, roubo, pirataria. Fiscalização é fundamental. Mas você pode acrescentar, por exemplo, crédito rural. Então o governo integrou o controle ambiental ao sistema financeiro, bloqueando dinheiro. Então, quer dizer, se o município não se engaja no combate, não tem verba federal. Isso já acontece para áreas da saúde e da educação. Tá? Tecnologia e monitoramento. Investir em monitoramento, não pode acontecer como o foguete lá que explodiu antes, né? Então, vai dar mais precisão para que, inclusive, haja aí fiscalização. Ação coordenada. Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Civil Estadual, Polícia Municipal, INCRA, enfim, todos os ministérios que estão relacionados a essa questão ajudarem e trabalharem conjuntamente. Financiamento, retomada do Fundo Amazônia, que estavam 3 anos com o dinheiro parado, né? E agora não vamos ter esse novo fundo aí também. Regras mais rígidas, maior punição. Então tá aqui, ó, fiscalização, cortar dinheiro, engajar município, tecnologia, ação coordenada. Se você pega 3 ou 4 dessas, tudo bem, é o governo falando, mas, enfim, você pode usar porque elas são explicações técnicas para o combate ao desmatamento. Que eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né, turma? Pensar assim, olha, tem um problema, como é que eu interrompo esse problema? Como é que eu barro esse problema? Aqui eu acho que é um material muito legal para além desse dado sobre o desmatamento, tá? Acho que vocês vão, é um material que eu achei que vai
te ajudar muito. Bom, o censo não para de produzir e radiografias sobre a sociedade brasileira também são elementos cobrados em prova. O número de casais com filhos cai no Brasil para menos da metade da família pela primeira vez. Tá? Casais com filhos representam 42% das famílias brasileiras, enquanto casais sem filhos são 24%. O indicador leva em conta outros tipos de famílias, como casais sem filhos, mas com parentes, mulheres ou homens sem cônjuges. Tem muita gente que tem filho solo. Mas o que está acontecendo? Essa é a grande notícia. O número de casais com filhos é menos da metade pela primeira vez. Então, 42%, era 49%, quase a metade em 2010, no último censo. E casais sem filhos aumentando. Todo mundo deve entender muito bem que esse crescimento de casal sem filho é o empoderamento feminino, a mulher podendo decidir claramente sobre qual é o destino que ela quer dar à sua vida, absolutamente justo e respeitável, e até que enfim, que essa pauta, mesmo com esse número de feminicídio ainda alarmante, extravagante, assustador no Brasil, mas que aos poucos a gente vai ter que conseguir fazer esse país entender a importância que a mulher tem e como ela é muito mais forte que nós homens, muitas vezes, na maioria dos casos. Mulher sem cônjuge, com filhos, então você vai ter outros casos, né? Casal com filhos e com parentes, então você tem outros lares com outras situações. Mas aquela família tradicional, que vem desde a época da colônia, né, que aquilo era o padrão de família, está se modificando. E é importante atenção para isso, porque você tem que mudar as políticas públicas. Você tem que pensar em atender e não reproduzir o padrão religioso, cheio de valores morais, para cuidar numa creche, numa escola dessa criança que pode sofrer algum tipo de preconceito, bullying. É necessário todo cuidado com essa leitura da realidade familiar brasileira. Valores precisam ser repensados, sim. As famílias ensinam a gente o que elas querem. Mais alguns dados, né? O número de pessoas morando sozinha triplicou também. Uma outra realidade, quase 1 em cada 5 domicílios. Eu sou um exemplo. 51% da população vivia em união conjugal. Santa Catarina, quais são os estados que maiores percentuais de pessoas em união? Pessoas que nunca viveram em uma união caiu. Então as pessoas estão vivendo a experiência de ter algum tipo de união, mas também já viveram em união, também subiram, estão se separando, né? Então, já os que não vivem, mas já viveram em união, subiu de 12% para 18%. Eu acho que isso é uma radiografia que a gente conhece no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, no ciclo de amigos, de como está se modificando a família brasileira. E isso, para quem está no serviço público, ou vai para o serviço público, especialmente na área da saúde, de atendimento, assistência social, na área da educação, na área do mapeamento, na prefeitura, na localidade, tem que estar, não pode se assustar com esse tipo de realidade. É um padrão que na Europa há muito tempo já existe, né? E que revela muito do mundo pós-pandemia, como queiram interpretar. Eu acho que a pandemia, ainda sempre digo isso, vai trazer muitas revelações
no futuro para as realidades do Brasil. Mais um indicador aqui, 34 mil crianças e adolescentes de união conjugal. A união consensual, você tem 30 mil crianças. Casamento civil e religioso, a maior parte dos casais que moram juntos não oficializou a relação, né? Então, o que faz mudar todo o pensamento religioso. 39% das pessoas com relacionamento viviam em união consensual. Logo atrás vinham os casados, tanto no civil como religioso. Então, um indicador novo, a maior parte dos casais que moram juntos não oficializou a relação. Ora, se você vai atender alguém no serviço público tome cuidado para não cometer nenhuma gafe, né? Nenhum tipo de... A gente que sempre deu aula sempre usou o termo, olha, quero falar com o seu responsável quando se trata de um menor, que muitas vezes não é elaborado, não é um pai, né? É um responsável. Então, estou procurando aqui também pensar na boa relação, para evitar problema, né? E eu acho que isso também estabelece que a gente reflita sobre como deve pensar qualquer político que você vai escolher para te representar. Ele está ciente dessa nova realidade? Qual é a proposta para que haja nenhum tipo de constrangimento ou preconceito a essa nova família brasileira? Bom, ainda como eu havia dito, a questão ambiental foi a pauta muito pesada em novembro. E o garimpo ilegal ameaça povos indígenas. Olha, quase 80% do garimpo no Brasil são ilegais. E boa parte deles em terras indígenas, onde eles usam o mercúrio para separar o ouro dos sedimentos, e o mercúrio contamina rio, peixe e ele mata as pessoas. Se está dentro da população de terras indígenas, mata indígena, né? Criou uma indústria ilegal de grande porte que destrói o meio ambiente, contamina rios e ameaça. Tem a ver, quando você, por exemplo, fiscaliza garimpo, você está combatendo o desmatamento, né? E vem crescendo sistematicamente no Brasil, né? E veja, nós não temos gente, né? Olha só, hoje o território de áreas usadas para o garimpo, segundo dado mais recente, é de 2.000 quilômetros quadrados. Aquilo que eu falei, eu estou fazendo essa conta, mais ou menos 2 cidades do Rio, olha lá, equivale 2 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Então, e é ilegal, né? E a gente viu o que aconteceu com os Yanomami. E isso é um dado que está totalmente ligado àquilo que nós falamos sobre desmatamento. Bom, corrida do ouro. Não é aquela corrida do ouro que a gente estuda na história, mas olha o número. A polícia em 2023 descobriu um grupo de garimpo no Pará. Estado que a atividade legal no Pará é mais intensa. Movimentou 4 bilhões de reais em ouro extraído da Amazônia, levado para Dubai, Itália, Suíça, que também, né, recebem isso aí, né? Então, o primeiro monitoramento era 181 quilômetros quadrados, agora já está em 2.000. Veja, é um cenário bem que a gente não consegue. Você vê, reduzir, um governo consegue acabar com os desmatamentos? Não consegue, a meta é zerar até 2030. Mas se avança 10% por ano, nós já estamos para 2026, não vai cumprir a meta. E
o garimpo cresce, porque há quem compre. E olha o volume de dinheiro. Então é algo que também veio à baila, foi muito comentado, exatamente porque o Pará sediou a COP30. E é só dali 4 bilhões em ouro. Pode ser que tenha alguma parte legal? Tem, mas é muito dinheiro, hein? Que gera uma grande indústria. Eu gosto de fazer esses estudos, não para que a pessoa decore o número, mas para que ela possa comparar o tamanho. Não é muito pelo tamanho do Brasil. Gente, o mal que o mercúrio produz é estarrecedor. Bom, sobre as tarifas do Trump, que ele reduziu, com muita calma, né, em novembro ele anunciou, depois de abril ter aumentado, né? Mas, olha lá, olha a manchete. Governo norte-americano anunciou redução da taxa de importação sobre centenas de produtos. Alguns ficaram isentos, mas a maioria segue com a taxa de 40%. E por isso, a medida é vista como limitada por exportadores. Foi no dia 14 de novembro. Então foram 200 produtos brasileiros, ainda foi comemorada por representantes do governo brasileiro, mas não agradou parte dos exportadores e da indústria, que consideram que o país continua em desvantagem competitiva em relação aos seus principais concorrentes. Segundo o Ministério da Agricultura, a decisão envolve apenas as chamadas tarifas de reciprocidade. No caso do Brasil, uma taxa de 10% imposta pelo republicano em abril deste ano. Isso fez com que, no caso do suco de laranja, por exemplo, a tarifa voltasse a zero. Em outros, café caiu de 50 para 40. E esse é um dos motivos pelos quais o recuo foi visto com ressalva. Gente, cuidado. Ele não tirou as tarifas. Ele reduziu, em alguns casos, para alguns produtos. Estou tirando até o óculos para falar. Tá? Olha a reportagem aí. Casa Branca, redução de tarifas, 200 produtos, alguns como café, suco, laranja, carne bovina, a redução das chamadas tarifas de reciprocidade, a alíquota é de 10%. Então, mas ainda, quando você vai fazer a média, passou de 23 para 26. Então, 10 bilhões de dólares ficaram isentos. Mas dizem, olha o outro lado, né? Por que o pessoal diz que tem ressalva? Porque a sobretaxa de 40% anunciada no final de julho, né, porque a sobretaxa, em razão, considerou uma segue em vigor. O presidente da Associação Brasileira de Indústria disse que a decisão foi uma sinalização para o mercado brasileiro, mas motivo de comemoração comedida. Diz que 80, da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, 80 produtos beneficiados pela redução, só 4, 3 tipos de suco de laranja e castanha do Pará ficaram isentos de taxa. Outros 76, como carne bovina, continuam sujeitos a 40%. Então não caiu, houve uma redução, mas muita calma, que ainda o tarifaço existe. Porque ele mantém esse tarifaço com outros países do mundo também. Então, comemoraram, é política, né, pessoal? Política. Então, cuidado, hein, com essa informação. Abra ressalva. Desemprego chegou na mínima histórica, 5,6% no trimestre, encerrado em setembro. O problema é que o Brasil não consegue diminuir nível de ocupação informal. Já comentamos muito isso, 40% dos trabalhadores, e quem é informal não tem lá na frente o benefício da aposentadoria e nem outros tantos benefícios que o INSS oferece. A produtividade média está estagnada,
há um apagão de mão de obra, com melhor estrutura em empresas regularizadas, o trabalhador formal é 4 vezes mais produtivo que o informal. Mas é aquela história, o cara parte para a informalidade, que é aquilo que dá para ele viver. Apesar do Brasil criar 4 milhões de vagas com carteira, nós temos 40 milhões, né, a puxar a produtividade para baixo. 40 milhões de pessoas na informalidade. Eu não estou criticando a pessoa que quer trabalhar na informalidade. Eu estou alertando que é preciso fazer um esforço aí para que os impostos cobrados sobre o trabalhador, sobre as empresas, sejam menores, para que as empresas empreguem e coloquem na... Vai acontecer um drama lá daqui a 20, daqui a pouco vem uma nova reforma da Previdência. E é lógico, o brasileiro quer trabalhar por conta própria, não é o brasileiro, qualquer pessoa do mundo quer ter o seu negócio, quer ser seu próprio patrão. Mas os custos disso para um país como o nosso, com a média salarial, porque mesmo o cara trabalhando na informalidade, exemplo da uberização, não dá garantia no futuro. Faz a pessoa ter que trabalhar 14 horas por dia, colocando a vida em risco. Então, não podemos comemorar o desemprego sem pensar neste drama, porque senão fica com aquela falsa ideia, não, tem emprego fácil. Outra coisa que eu gosto muito de acrescentar, qual é o salário? Eu coloquei aqui a média salarial, dependendo da cidade, tem que colocar tem gente colocando filho, isso está crescendo, colocando criança para trabalhar. Porque R$2.000, um quarto, posso dizer um quarto, eu converso com esses rapazes de lanchonete quando eu vou lanchar, olha aí, eu pergunto, tal, alguns já são conhecidos, quanto você paga para morar? R$700, R$800. Poxa, e quanto você ganha? R$2.200. Fica inviável ele investir em qualquer formação, porque o que resta é para ele comer, vestir, ter lazer, cuidar da saúde, e a formação é cara. Então, temos 2 grandes problemas, 2 nós para serem desatados, que é o baixo salário e a informalidade. E lógico que é muito importante que aqui tem uma média salarial é sempre complicado, né? Mas enfim, tá aí para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. E empregado no setor público, por isso que eu sei que você está querendo, né? 5.000, né? Bem distante do empregado privado aí, né? O setor público no Brasil paga bem. E puxado muito pela defasagem do judiciário, viu? Não é todo o emprego público que é maravilhoso no salário, não. O judiciário é que alteram muito aí. Mas enfim, a gente olhar para as notícias sempre pensando no lado bom e lado ruim, não é ser aqui pessimista. Eu comemoro toda boa notícia, mas a gente tem que ter a visão de olhar os 2 lados, para que numa prova que peça uma interpretação, e cada dia mais eles querem saber se as pessoas sabem interpretar, porque esse é o grande problema da educação. A pessoa não consegue interpretar um texto, e os concursos estão fazendo questões super interpretativas em todas as disciplinas, e vai aumentar. Então é importante, eu procuro, do meu modo, mostrar os 2 lados, tá? Então, tem emprego, mas qual é o salário e que... lá, terminou no dia 22 a COP30, aqui nós pegamos 12 tópicos que falam de avanços e pendências, né? Então, logo no segundo parágrafo, uma coisa interessante,
a COP, quando o Brasil assumiu a presidência da COP, ele fica até a COP 31, que vai ser na Turquia. Então, todo ano de 2026, até a próxima COP, é o Brasil responsável por toda e qualquer conversa que se faça sobre o clima, tá? Então, o Brasil preside ainda a COP, ela não acabou. Teve a conferência, assina-se um documento, uma carta de intenções, algumas decisões, que muitos assinam ali e muitos não cumprem, né? É preciso ter uma regulação mais severa na questão ambiental, mas o Brasil preside até a COP de 2026, 31 na Turquia. Um dos principais resultados foi a adoção de um conjunto comum de indicadores, chamada Meta Global de Adaptação. É a primeira vez que as conferências do clima chegam a um acordo sobre como medir o preparo dos países diante de eventos extremos. Para especialistas, o passo ajuda a dar mais clareza a uma agenda que sempre avançou de forma lenta e desigual. Outros ficaram sem respostas. O problema é a meta de 1,5 graus Celsius. Vamos entender. Essa meta compara compara o aquecimento atual com a temperatura antes da Revolução Industrial. Cientistas usam esse limite porque acima dele o risco de seca, onda de calor, avanço do mar aumentam bastante. E a gente já chegou perto disso, tá? Vamos ver o que foi destacado aí pelos especialistas. Lacunas. Mapa do caminho de fora, por enquanto. O texto final não trouxe os roteiros defendidos pelo Brasil e pela Colômbia para organizar a transição para longe dos fósseis e zerar o desmatamento. O Brasil queria algo concreto sobre como acabar com o uso de combustível fóssil. Não teve, o Brasil e a Colômbia, e que assinassem algo sobre desmatamento. Não aconteceu. Os países produtores de petróleo não assinaram. Tá? Então, era uma das maiores lutas dessa COP, era falar em extinguir a exploração de combustível fóssil. Não, eu entendo que como é que a Arábia Saudita vai assinar qualquer coisa nesse sentido. Irã, enfim. Meta global de adaptação enfraquecida. Foi aprovada, mas com uma lista menor de indicadores. Eram 100 e passaram a 60. O que são esses indicadores? Formas simples de acompanhar se os países estão melhor preparados para a crise do clima. Alerta de emergência, contra enchente, sistema de prevenção. Ora, se existe uma mudança climática e os países não se adaptam, e não há critério para cobrar isso dos países, é tragédia anunciada. Nós já sabemos. E final de ano vem aí, está tendo uma onda de calor, e aí? Estão preparando? Corre aí, depois que a onda de calor vem, estou com o ventilador em cima de mim gravando, é que vão construir tendas para distribuir água. Financiamento para fazer ainda muito abaixo do necessário. Fazer esforço para triplicar o financiamento até 2030, mas não, sem dizer quem vai pagar. Mitigação sem avanços estruturais. Não cita combustíveis fósseis e repete a mesma coisa que se disse em Baku, que foi a última COP. Que vamos não deixa claro como é que vai ser feita a transição energética. Tá? Então, essas são as lacunas. Especialmente eu citaria a falta de financiamento, extinção da extração de combustíveis fósseis e averiguar se os países estão se preparando para a mudança climática. Política. Foi garantido os direitos dos indígenas, muito vulnerável, né? Pela primeira vez, referência ao papel dos indígenas na proteção das florestas, parabéns, ok. O Brasil pode levar adiante mapas do caminho até o final de 2025, né? Que é
mapa do caminho é 2 documentos sobre desmatamento, né? Como aquilo que eu falei. Preparar para parar de extrair combustível fóssil e acabar com o desmatamento. Eram os 2 aí, problemas que a COP poderia avançar e não avançou. Comércio internacional entra oficialmente na agenda. Olha, quais são as regras do comércio entre países? Tem que tudo, gente, tudo, qualquer coisa da nossa vida hoje está associada ao clima. Então o comércio entre países vai ter que ser pautado, né? E também a aprovação do Plano de Ação de Gênero de Belém, participação de mulheres e meninas nas decisões sobre o clima. Então, mesmo o Vaticano sendo contra isso, meu Deus do céu. Tá? Que é aquela coisa do politicamente correto. E qual foi o avanço? Transição justa, a criação de um mecanismo conhecido como BAN, que é em inglês, né? Mecanismo de Ação de Belém. Na prática, organiza pela primeira vez um caminho permanente para que os países em desenvolvimento possam planejar mudança para a economia de baixo carbono, sem deixar trabalhador. Olha, então é o seguinte, a partir de agora todo mundo, imagina, agora eles vêm com isso, todo mundo vai ter que criar mecanismo. Ah, bom, então os Estados Unidos não tem, vai ter que criar. Meta global de adaptação finalmente adotada, que foram aqueles indicadores que eu falei. Ainda que 60, né, mas criaram. Vamos detalhar mais como é que isso vai acontecer. Tem que se adaptar para evitar tragédias. Compromisso de triplicar o final. É sempre muito para o futuro o problema, né? É lógico que tem que ser para o futuro, eu sei, mas futuro com resultados mais metas, né? Quando cumpriu ou não cumpriu, como é que fica? Ah, vamos triplicar o financiamento. Você não está financiando muito, 3 vezes pouca coisa é pouca coisa, né? Agora, talvez esse tenha sido o Fundo Florestal, que chegou a 6 bilhões de dólares aí com Noruega, França, Brasil, Indonésia e Alemanha, aí foi talvez a grande novidade, tá? Cuja sigla é TFF, ampliar a lista de doadores para proteger as florestas. Tomara que esse precisa de dinheiro dos mais ricos, sim, não tem jeito. Como o Brasil que sugeriu a criação, o Brasil teve que colocar dinheiro também, né? Aqui uma análise dos especialistas que eu trago também, para não ficar só a minha fala. Uma mensagem dupla, deixou, por um lado, a conferência conseguiu aprovar um pacote de decisões que evitou um cenário forte de fragmentação. Por outro lado, combustíveis fósseis e financiamento avançaram menos do que se esperava, né? Então, está aqui, primeira COP em que os combustíveis fósseis e florestas estiveram no centro do debate, o que é um passo. Vamos começar a debater. Olha, a questão do clima no Brasil no mundo está tão grave que quando se começa a debater, já se comemora. E precisa mudar. Lá no final ele fala, olha, modelo de decisão por consenso não dá, tem que ser maioria, porque se um país vota contra, a questão climática não evolui. Então, isso também é complicado, né? Aí, dá um pause, dá uma lida nos especialistas aí, mas acho que a gente já comentou o que foi de favorável nessa mudança. Eu sei que é meio técnico, mas é importante, tá? Bom, acho que todo mundo acompanhou, passa a valer o ano que vem. Lula sancionou a isenção para quem ganha até 5 mil, para quem ganha entre 5 mil e 7 terão descontos menores, e já começa a valer a partir de janeiro de 2026. Então, está valendo. Engraçado que ele prometeu isso no início, na campanha eleitoral, e vai valer no último ano de governo. Então, nós já sabemos, né? E para ter a contrapartida, vai
uma tributação mínima de 10% para pessoas que têm rendimento anual superior a R$600 mil. É para quem ganha mais de 50 mil por mês, vai ter que pagar imposto aí, né? Então, acho que todo mundo acompanhou todo mundo eu queria que fosse um pouquinho mais, por pouco eu não caio aí nessa isenção, né? Mas enfim, é um avanço para muitos brasileiros e tomara que isso signifique, aí vem os outros dizendo, não, mas aí vai consumir mais e maior consumo significa maior inflação. Mas foi uma decisão tomada em novembro, precisava estar na nossa aula, tá? Estou chegando perto dos 40 minutos, os livros que eu mencionei são esses, que tratam aí de abril, de dezembro a abril e de abril até outubro. Esse final de ano é muito complicado, muita correria para a gente parar e construir questões, tal, é muita entrega que a gente tem que fazer de material. Então eu prometo que o ano que vem eu venho mais afim. Mas você está coberto com esses 2 livros aí, e se tiver interesse, eu fiz uma promoção de R$30 para adquirir essas questões até outubro de 2025. É só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, não é um grupo nem nada, é diretamente comigo, tá? O Vencendo Concursos me permite aqui divulgar. Tá, pessoal, essa foi a aula aqui, os endereços do Vencendo, para quem ainda está assistindo a aula pela primeira vez. Essa foi a aula de fatos de novembro, Brasil 2025. Como eu falei, uma aula muito importante, os slides, para quem é aluno do Vencendo tem acesso ao material, de modo que considero uma das aulas mais importantes do ano por conta desse fato e que vai ser daqui em diante também alvo de muitas questões de prova, porque o principal evento ocorrido no Brasil em 2025 foi, sem dúvida nenhuma, a COP30, tá? Vou gravar a aula de mundo, tá? Obrigado, valeu, forte abraço e boas festas aí.